No episódio do Tourist Talks de hoje, a gente tem um convidado muito especial. Uma pessoa querida, que eu admiro muito, tenho um carinho muito grande, considero um amigo e estou muito honrada em recebê-lo aqui porque é a pessoa que trouxe para o Brasil o turismo compartilhado. Bem-vindo ao Tourist Talks, Francisco Neto. Obrigado. Gente, então assim, Neto, queria falar contigo várias coisas, a gente tem vários assuntos a explorar. E eu queria que tu contasse, assim, para esse público que está aqui agora, da Hotelier News, como é que surge o tempo compartilhado, como surge o Rio Quente na vida do Neto. Tá. Bom, primeiro, obrigado. Eu acho a importância de disseminação de conhecimento e essas mudanças que estão acontecendo, especialmente na nossa indústria, serem apresentadas. Então, acho muito legal a ideia de fazer o programa. Parabéns. É, Bom, eu acho que o compartilhamento não é uma coisa nova no mundo. Ela começou na década, na verdade, 90, e a gente, depois, o mundo começou a compartilhar as coisas por uma questão mesmo de necessidade, até de recursos. E E essa indústria existe nos Estados Unidos, e no mundo desde a década de 1960. Ela só chegou no Brasil mais ou menos na década de 90, com a primeira sala de vendas do tempo compartilhado, né, o conhecido como timeshare lá fora, através do Rio Quente, e na época era uma coisa que pouca gente acreditava, né. Hoje já é uma indústria aí de quase, acho que R$ 5 bilhões hoje, de vendas anuais no geral, e ela foi transformando e tendo várias coisas. E eu entrei, assim, muito nesse segmento, o fim de banco de investimento. Minha carreira começou como, na época, no Banco Garantia, e por uma questões como a vida a gente não é randômica, eu fui convidado, pra ser o CEO, né, do antigo grupo Rio Quente, que hoje é a Viva, que detém a Viva e a Costa do Sauípe, e lá eu passei 14 anos, nesse ciclo todo. Hoje eu estou no conselho, sou acionista, então a gente está bem envolvido no negócio ainda, mas aí com outros voos próprios agora. Como é que foi quais são essa vivência toda, o que que tu enxergou dessa evolução do tempo compartilhado? Vocês começaram como timeshare e depois no Brasil do timeshare migrou muito para multipropriedade e agora a gente está vendo já um movimento diferente, né? De consumo, de compra de produtos. Fala um pouco dessa tua experiência toda ao longo da tua trajetória, como tu enxerga esse mercado, quais são as oportunidades, o que que vocês estão fazendo de novo na Viva? Uhum, perfeito. Bom, a história mundial, ela se reflete um pouco o que aconteceu no Brasil, embora o Brasil só tenha 25 anos, tá, do segmento, mas o timeshare começou na Europa, depois ele migrou para o Havaí, Califórnia, eventualmente na Flórida, e sempre num segmento mid-scale, né. E ao longo de nos Estados Unidos, 2020, não, já 2010, já começou a ter outros produtos, né, e com uma categoria até mais elevada, e as marcas de luxo, Ritz-Carlton, Four Seasons, começaram a entrar nisso. Então o Brasil viveu uma introdução de um produto mid-scale, que é o caso, de produtos que a gente vende hoje, na Viva, que são a diária da Viva hoje, provavelmente nesse ano deve ser quase R$ 1.700, então upper mid-scale, né, bacana, tickets aí de 60, R$ 70 mil a semana. E depois o multipropriedade entrou no Brasil em 2011, onde ele atendeu um segmento lower mid-scale, né, mas aí com uma oferta não de direito de uso, que é o tempo compartilhado, você compra pontos por um tempo de hospedagem, mas sim um direito de escritura, né, um direito permanente, um direito real, como o nome diz. E esse processo, então, desencadeou um monte de incorporadoras, de entrarem nesse segmento, fora o segmento hoteleiro, mas por uma camada mais econômica, né, como também a hotelaria, a maior parte da hotelaria é econômica. E agora, recentemente, eu diria nos últimos 5 anos, eh, teve-se a noção de fechar, como o mercado americano, fechar todos os produtos, que é essa camada mais alta, do segmento que foi atendido. E nisso, quando eu estava como CEO no Linkage, a gente soltou a ideia, na verdade o projeto começou em 2011, pra você ter uma ideia, e foi lançado em 2017, de que, o rico,
compartilharia uma cota de uma casa, né, que hoje o produto chama Em Casa, já estamos com a fase 1 entregue, vamos entregar mais 20 casas agora, e dentro de mais 1 ano. E isso tinha muita descrença nesse momento, né, que é o que hoje eu acho que esse segmento já está começando a se consolidar e já tem vários cases, não só o nosso, como Kempinski e outros produtos que já estão se consolidando. Então, eu acredito muito que essa é a grande tendência, de fazer desenvolvimento de hospitalidade com imobiliário, mas de uma forma compartilhada, por N razões aí que a gente pode explorar, na sequência, mas eu acho que esse é o momento para o Brasil. Desse luxo, desse high-end, a gente está vendo muitos projetos imobiliários surgindo com condomínios junto, uso misto, e faz muito sentido para colocar em pé um empreendimento, porque a gente sabe o quanto aumenta o VGV de venda, seja do mercado imobiliário tradicional, Uhum. quando tu tem a hotelaria junto, um hotel âncora com serviços ou um beach club, né, essa coisa do spa, do wellness, todas essas mega tendências agora com os novos comportamentos, faz todo sentido. E qual é o modelo que tu mais acredita? Tu pensa que para viabilizar esses projetos imobiliários, é a multipropriedade, é o timeshare, é o fractional? Tá. A gente está chamando, bom, vamos colocar primeiro as 3 categorias, né. Hoje eu acho que Acho importante tu explicar bem direitinho É, essas a categorias. termo o termo legal, só temos 2 termos legais, que é o tempo compartilhado, que é o direito de uso, regulamentado pela legislação pela Lei Geral do Turismo de 2008, então é um dos 6 meios de hospedagem, você compartilha um ativo, né, de hospitalidade, contando o empreendedor pode oferecer isso, contando que ele seja dono da propriedade, então tem um real estate envolvido, ou ele tem direito sobre ela pelo período que ele está vendendo. Então, ele não pode vender ar ou papel, ele tem que ser tem que ter um vínculo com um ativo hoteleiro, né. Quando tu vem de tempo, esse tempo é referente a quanto tempo mais ou menos no mercado? Hoje o prazo médio, por exemplo, no caso da Viva, é em torno de 8 anos, né, e Anos. produtos de 5 a 15 anos, prazo médio de 8. Aí veio, em 2017, legislação de compartilhamento de escritura, né, e isso aí é multipropriedade. Então você tem os 2 meios legais, mas dentro desse segmento, você pode aí ter os nomes de nomes comerciais, né. Então, nesse caso, eu acho que você tem o timeshare aqui, dentro do segmento de tempo compartilhado, e agora tem o Residence Club, que é o timeshare com menos cotas e de produtos de mais alto padrão. O exemplo do Em Casa, que foi lançado em Foi como eu recente falei, agora o esse lançamento. a gente não começou a venda em 17, agora inauguramos ano passado. São casas compartilhadas, 300 metros quadrados, dentro de um condomínio, e a gente está vendendo 2 semanas por aproximadamente R$ 900.000, para um direito de uso de 25 anos, né, eh, e por 2 semanas. Então, você imagina que uma casa com 25 frações, ela, né, o valor do VGV é muito maior. Isso viabiliza tanto para o consumidor, quanto para o empreendedor. Então ele tem um VGV mais ou menos 4 vezes maior, né, então o lucro efetivamente, porque o custo da residência é o mesmo. Ele tem um ganho operacional, quer dizer, por você ter mais pessoas girando nesse imóvel, o serviço se viabiliza, então toda a infraestrutura, né, a renovação dos móveis, toda, FF&E e o serviço prestado, contratar aquele chefe que a gente sabe que é difícil, Uhum. né, tudo se mantém quando você tem um volume de ocupação alto. Então a ocupação desse segmento Residence Club nos Estados Unidos, de acordo com a Associação Americana, é mais ou menos 85%, a Timeshare é 82%. Então ela é alta, ela garante ocupação, que aí permite você contratar as pessoas certas, então é um win-win-win, quer dizer, para o funcionário, né, nós podemos pagar salários mais altos, com mais capacitação melhor, para o empreendedor, ele tem um lucro maior nessa atividade, reduzindo o seu risco, e para o cliente, nós podemos entrar em discussão na segunda residência, né. Então o prazo médio de segunda residência no mundo é mais ou menos 90 dias, e não pelo sócio. Isso porque tem muitos resorts sazonais, de esqui, essas coisas. Então, o prazo de uso, mesmo com os canais como Airbnb, é muito baixo. Então,
Isso não funciona mais para uma economia com juros no mundo que está mais alto, para o consumidor, e o footprint mesmo, o impacto ambiental que a gente causa é muito alto para usar 90 dias. Então, para que construir tudo aquilo ali? Então, eu acredito que 30, 40 anos vai ser muito demodê, não vai ser muito legal você falar que tem uma segunda residência e não usa. Então isso é uma evolução, nós vamos passar por isso. Então acho que esse modelo completo, ele é bom para todas as partes. E para a própria sociedade, né, em volta, para que gerasse esse emprego, manter ativos, bem cuidados. Como a gente vê no Brasil, a história dos ciclos econômicos e a atividade não ser tão lucrativa, permitiu ativos ficarem muito defasados. Talvez é um dos grandes issues aí na indústria nossa, talvez de projetos independentes. Essas casas de 300 metros quadrados, elas suportam quantas pessoas da mesma família? Então, e aí, como eu chamo de um hotel boutique com ocupação alta, e com regras mais claras. É isso que então, operacionalmente esse produto funciona, Uhum. né. Então ele, acho que nós temos casos de 2, 3 e 4 quartos, 2, 3, tem 3 modelos, de 2 quartos, 3 quartos e 4 quartos, e cada um tem um número de pessoas. Eu acredito que o 4 quartos é 12 pessoas, então você permite 12 pessoas. E isso para garantir a qualidade da entrega, do produto. E até para o pessoal entender que está nos escutando, a gente compra então 2 semanas, uma casa de 300 metros quadrados, o direito de uso de tempo por 25 anos E como usar. e como usar. E como funciona o calendário, Perfeito. né? Primeiro, a pergunta bom, lembrando, vou reiterar, essa indústria começou em 1962, nós já temos alguns anos isso no mundo desenvolvido. E vocês são os que mais têm experiência, mas eu tô curiosa para te escutar. Então, no caso, quando você faz a comparação do tempo compartilhado, o calendário, né, a oferta de apartamentos para atender aquele número de compradores, ela não é uma oferta garantida. Ou seja, se eu não ligar no prazo certo, se eu não depositar a minha taxa pode ser que eu não consiga a minha reserva. No caso do Residence Club, é garantido a sua reserva. Só que é um calendário que alterna para você ter o mesmo direito de todos ter as semanas prêmios. Então, se você tem 13 semanas prêmios no calendário nacional, né, no mundo ocidental é 13 semanas, isso varia, 16, dependendo de algumas regiões tem semanas. Mas você tem as semanas prêmio, né, e aí você alterna. Então, se eu tenho 25 anos, eu não posso alterna alternando, então eu não posso esperar 25 anos para ser o primeiro na lista. Mas então a gente alterna, você é primeiro esse ano, depois você vai ser, número, 22, né, na sequência. E assim esse calendário se mistura. Então dá o direito de todo mundo, usar o produto. E também você tem a segunda semana flutuante, onde você pode ligar e marcar. Então você tem uma parte do calendário que você alterna dessa forma e outra forma que é flutuante, aí eu posso ligar. Então esses modelos são muito flexíveis e permite, né. Mas o mais importante é a noção de que, bom, por que 2 semanas? É pouco, é muito? Logicamente depende de cada destino, depende de cada produto. Mas para o nosso cliente que está comprando um produto de quase R$ 1.000.000, ele não tem mais que isso como suas férias. Então isso é muito importante de entender. A gente tem que desenhar produto para o tamanho, que o cliente consegue consumir, porque nós não o executivo tradicional, ele não tem 6, 8 semanas, para viajar, então ele tem um tempo limitado, ele quer uma qualidade garantida e ele não quer ter os problemas que ele tem com uma segunda residência, né, que é né, o caso, acho que todos nós estamos aqui em São Paulo com esse, né, que eu chamo assim, você vai numa casa, assim, e a decoração não é tão legal. Porque virou o Jurassic Park, sabe, então várias eras, ele pegou a televisão de uma era da casa, Sim, ele sim. colocou o sofá de outra era. Sempre o restante daquela decoração da casa principal, né? Só que com vários ciclos de 90, 2002, você então virou um negócio bem, e aí as coisas não funcionam, e depois não tem serviço. E então, por que você não quer um lugar que só tem 2 semanas?
Tem a manutenção, você tem um custo e mais ainda com essa reforma agora, regulatória no Brasil, com a questão de ser dono de imóvel, cada vez mais vai ser muito mais complexo ser dono de imóvel, e muito desinteressante. É melhor você ter um direito ser dono de um direito, ter o serviço, ter um chefe em casa e aproveitar o serviço. A gente tem coisas nesses produtos como isso no caso do Em Casa, mas não, outros no mundo inteiro não tem. Você pode ter um in-house chef, então você tem uma noite que você contrata nosso chefe para cozinhar para a sua família, entregar o produto, e você não ter que sair, para o restaurante. A gente estava entrevistando esses dias a Paula Torres, e ela falou que a viagem das memórias mais especiais que ela teve com a família foi numa casa no meio da África, onde ficou toda a família na casa e tinha o chefe para cozinhar, e mesmo com a diferenciação da gastronomia, dos alimentos para as crianças dela, o chefe fazia a comida que eles queriam. Então, como eles viajam muito, também ficam muito longe dos avós, conseguiram reunir a família toda nessa casa e ter uma experiência muito exclusiva e muito privativa. Para ver, assim, uma pessoa que viaja mundo, tem possibilidade de estar nos melhores hotéis do mundo, e essa foi a melhor experiência que ela relatou como a mais especial da vida dela. Então, E é isso, até nesse desenho desse produto em casa, a gente fez muita pesquisa e descobrimos, por exemplo, que o pet é parte da família, né? é. Lá em É, casa pelo menos. e talvez o mais, mas coisas como e aí teve debates, mas até a necessidade de colocar uma televisão na sala central. Será que é isso que a gente quer? Acabamos cedendo por uma questão de decisão de consumidor, mas a intenção era nossa não, porque aí que é o momento que a família pode sentar, se Aí reunir a gelo e estar junto. E isso é que eu acho que esses produtos oferecem, né, essa comodidade, mas com serviço, né, porque proporcionar tudo isso, sozinho, sem o apoio do que a gente chama de hospitalidade e personalização, é muito mais difícil, né. E algumas pessoas, né, conseguem, e é um esforço enorme. Você vai numa fazenda, né, a dona da fazenda faz mas assim, são casos muito raros. Geralmente é um improviso e a pessoa sabe que está oferecendo ela quer ser é muito ela quer prover hospitalidade, mas de uma maneira que ela não tem os recursos, e a pessoa também entende que então o tempo é muito curto, Covid mostrou isso, todo mundo descobriu que nós vamos, né, não vamos estar mais aqui, e isso o que vai mas a gente esqueceu um pouquinho. o mundo inteiro se deparou com isso ao mesmo tempo, né. A a tendência maior, antes de falar de tendências de consumo de hospitalidade, é que os nossos hábitos estavam mudando pré-Covid. Então, o êxito urbano, busca a natureza, a tecnologia, o Zoom, tudo já estava acontecendo. As nossas casas, o tempo mais ocioso, algum tipo de produtividade, né, que já tinha antes de AI, estou falando isso pré-Covid. Então já tinha uma tendência para essa segunda residência, ser muito confundido com a primeira, e a primeira ser confundida com a segunda. O lazer, você vem do coração, tudo, estava vindo mais para a primeira residência, as móveis de trabalho, aqueles espaços, estão indo para a segunda residência. Então ficou meio assim: "Onde que eu estou?", né. Exato. Isso já estava, acontecendo. Quando veio o Covid, aí se deparou dessa necessidade de todo mundo acelerar esse processo e aí veio a tecnologia com AI, que a gente vai ter menos tempo de trabalho e mais tempo de lazer. Então eu acho que o segmento agora já está tendo, você vê pelos preços da segunda residência, mas um boom muito grande, Fora que a gente tem essa questão da de demanda. longevidade das pessoas. Adicionado a isso, o Brasil vai também passar nosso boom demográfico, especificamente o Brasil ainda tem essa questão né, da Então a aceleração gente vai ter que pensar em desenvolver produtos para pelo menos 3 gerações convivendo juntas, né. perfeitamente, perfeitamente. E isso então, acho que o momento para a nossa indústria, para esses produtos,
e fazer isso de uma forma compartilhada, que é muito mais inteligente do que tentar de novo, isso não exclui o segmento de full ownership ou presidências próprias e tal, tem esse segmento, mas ele vai ser cada vez menor, porque ele vai ter todos os ônus cada vez maiores de ser dono sozinho. E tem mais um adicional, né, tem a reforma tributária agora, que os dividendos também começam a ser tributados, as Ser dono de ativo vai ter mais impacto, a incorporação vai ter um ônus maior de carga tributária. Então, o direito de uso, e o compartilhamento ficaram ainda mais interessantes, né. vai acelerar esse processo, na Muito, verdade. muito, muito. E eu vejo que isso agora, e a melhor coisa é que com a carência, de fato, de expertise no segmento premium ou luxo acessível ou até o próprio luxo no Brasil, tem um campo enorme de oportunidades, para ser desenvolvidas. Mas não pensar porque hoje está vendendo segunda residência full owners que isso vai continuar vendendo esse preço. Não, as casas da Baronesa, vão continuar sendo R$ 20 milhões, perfeito, mas quantas Baronesas adicionais vão ser construídas, né? Então eu acho que sim, vai ter esse boom. A gente tem que encontrar outros meios para dar acesso a outros mercados que são bem maiores para esse tipo de produto. Tem muito desenvolvedor imobiliário, o Brasil está muito em evidência, né, nesse momento, e a gente está cada vez mais celebrando a autenticidade da cultura, do artesanal, mesmo hoje a roupa que eu uso é de uma estilista chamada Patrícia Bonaldi, é a única brasileira que desfila em Nova York hoje com a marca, ela está em mais de 50 países. E ela é uma embaixadora do Brasil, levando a marca dela por essa autenticidade que a gente vê. Então, assim, a gente vê o mundo olhando mais para o Brasil, um Four Seasons chegando, né, um Bill Gates investindo no Brasil. E para os desenvolvedores imobiliários que têm grandes áreas de terras, querem fazer projetos master plus multiuso, com condomínios, com bangalôs, com residências, com hotelaria junto. Qual é o teu conselho para colocar um projeto desse em pé? Tá, bom, na meu pós-vida depois de ser CEO da Viva, né, eh, foi muito diferente. Eu pesquisei o que fazer depois desse processo. Eu tô com um conselho, a Viva é uma companhia que já com 2 bi de faturamento, né, e eu fui buscar coisas menores, e aí abri uma empresa de advisory, né, que é uma consultoria, chama Beta, Brazilian Entertainment Tourism Advisory, né, e e vi um e vi um mercado muito, carente, né, de ser muito consultor, né, estudo de viabilidade e tal, mas de conceito, né, acho que o que nós estamos falando de conceito. Qual o conceito que eu preciso para esse destino? Então, a gente tem um approach muito primeiro olhar o destino, depois olhar o ativo, né, e depois dar ideias, mas reduza seu risco, eu diria para toda empresa, reduza seu risco, né. O hotel é uma atividade o payback é muito longo. Você tem que criar outros modelos, e o compartilhamento, seja de luxo ou timeshare ou o residence club, são maneiras de reduzir esse risco sensivelmente. Você ter, né, uma receita antecipada, né, um ganho na incorporação e clientes recorrentes. Isso que é a importância do projeto. Então, é isso. Eu vou dar uma estimativa que a gente tem, eh, o caso de 40 casas, tudo em casa, como um case. O VGV deve se aproximar a R$ 700 milhões, que é 4 vezes o que você venderia essas casas, se fosse Um projeto mais imobiliário, de 4 hectares. é, 4 que tá. No meio de Goiás, num destino que não é prêmio, a Rio Quente é um destino que é imobiliária, permite esquema, não é prêmio. Mesmo assim, nós estamos vendendo essas cotas nesse valor. Dito isso, esse é um grande ganho, importante, mas a receita futura desses clientes, para o empreendimento, podem gerar até 2 bi de faturamento adicional que você literalmente vai ter, garantido por 25 anos. Então, essa redução de risco que tem que entrar na cabeça do incorporador, não só vender full, não só pensar só fazer o hotel,
talvez também, e isso tem que andar junto, fazer alguma coisa de compartilhamento. E eu fico pensando assim, vocês têm uma base de clientes gigante na Viva, vocês têm uma história incrível, um produto único no Brasil, e como um empreendedor, um desenvolvedor, um incorporador que vai querer fazer um projeto desse, aonde ele vai ter uma base de clientes para vender isso? Esse é o grande questionamento que fica na minha cabeça, que vai ter mercado para isso, consumidor, eu não tenho dúvida, mas como a gente vai chegar nessa venda, se não é dentro de uma Viva, de um grupo robusto como vocês, como tu consegue tangibilizar isso para outros empresários? Esse é um case interessante, porque o Em Casa está sendo um sucesso porque tem a base? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta, né? Bom, primeiro, dentro de uma base de 35 mil clientes que compraram o produto de 60 mil reais a semana, você não é todo mundo que é qualificado para comprar um ticket de quase 1 milhão. Então, dessa base, 3 ou 4 mil são qualificadas. E a gente precisa vender 1.000 cotas. Então, eu tenho a minha base é 3, 4 mil, primeiro, né? Que já tem um produto. Por que eu vou mudar? Tá me atendendo, né? Já tem um produto, mas é teu cliente. Perfeito, conhece a marca. Não, perfeito, mas ele tem um produto relativamente adequado, assim, e ele está consumindo. Então, isso é o desafio. Em contrapartida, o que esse projeto não tem? Ele não é um destino de luxo, é um destino upper mid-scale, e não tem um preço de uma segunda residência. Olha, você, em vez de comprar uma residência de 8 milhões, você vai comprar uma cota de 1 milhão. Não tem essa referência. Então, qual que é o preço dessa cota? Então, um desafio muito grande. Então, esse é o nosso desafio. Cada projeto tem um. Em outros sites, você pode ter um destino de luxo, né? Aqui já Angra, Búzios, né? Você já tem um destino de luxo, então, obviamente, você tem preços de residências já bastante altos em volta, Sim. que já te prestigiam. Ah, mas eu não tenho a base. Mas você tem duas coisas muito relevantes. Você tem um destino e você tem um preço de referência de segunda residência. Que ou você cria esse preço no seu condomínio, ou ele está em volta Isso te ajuda muito a fazer uma proposta de valor, por que você deve comprar essa fração desse imóvel, seja 3 semanas, 4 semanas, 2 semanas, aí é adequado a um produto. Então, a gente tem que usar as forças do destino, não necessariamente De uma base de clientes de uma base de construída. cliente, que isso é não, a gente teve outras barreiras para. E outra coisa, o conceito também, né, que putz, ninguém, né, por que o rico ia compartilhar? E aí você vê segmentos, e hoje já virou, né, é barco, aeronave, você pode sair com uma bolsa em Nova York e alugar lá por um dia, né, joias, isso já tem tudo, já é commodity, não tem mais segredo. Então, por que não, né, a resistência? Então a gente sempre adequar isso com o Brasil. Mas eu acho que sim, o que falta nessa invasão né, por investidores, é esse estilo de que é o luxo para o brasileiro dessa classe. E é uma classe, é um país emergente, ele está ele está se encontrando, né, nesse Na ponto. verdade, o luxo está um pouco em transformação no mundo, né? Exato. Essa compreensão já está no mundo, mas Mas com o emergente, ela fica até mais complexa. E isso eu acho que é uma oportunidade, tem que ser abraçada, e muitas vezes essa curadoria e de experiências é que faz a diferença. E talvez esse know-how é o que mais falta, talvez o que vocês podem prover aqui. Eu acho que é isso, que esse tipo de agente, né, que precisa estar no sistema, porque não necessariamente o dono da incorporadora tem que ter isso, não precisa ele estar provendo o produto, mas alguém na cadeia tem que ajudar ele a desenvolver o que ele chama de conceito. E aí eu acredito muito nisso. sim, a gente tem bons profissionais, né, qualificados para tu é um deles no mercado para ajudar essa estruturação como um todo, mas eu não vejo muitas pessoas preparadas para esta venda qualificada. Esse que eu acho que é o maior, É, hã, mas maior dificuldade hoje no mercado. eu te garanto que isso não é a barreira. A barreira não é o consumidor, não é a venda qualificada, porque é uma venda privada, chama private sale, que o americano chama. Então, uma venda de um produto residence coverage nos Estados Unidos, o prazo é muito longo, 90 dias. Porque ele comprou
né, uma fração de um condomínio de 150 metros na vista do mar em Cabo São Lucas. Ok, 700, 800 mil dólares, né, por 2 semanas. Mas é uma venda que ele tem que pensar. E 1/3 dos compradores desses compradores já tem uma segunda residência. Ele só não quer ter uma terceira, Sim. que ele não usa tanto, é a questão do uso. A gente Então sabe, a gente tem, segunda, terceira residência e acaba usando pouco, né. exato. Essa é uma então, assim, a proposta de valor é muito forte. O vendedor tem que ser bom? Não, ele tem que ser qualificado. Eu tive um call de manhã sobre isso, a qualificação dele, desse segmento. Então ele pode ser uma pessoa que trabalhou numa boutique de roupas, de joias para esse segmento, ele tem que entender o segmento, ele não precisa ser um expert e tal, porque o processo, de venda e a proposta de valor são bem razoáveis para ser apresentadas, né. Então talvez não seja a pessoa, que a gente conhece no segmento hoje para produtos, né, mas eu acho que esse talento existe e a gente pode prover esse talento para vender um produto maior, onde ele vai estar mais qualificado e ser melhor remunerado. E sabe que na venda, eu só queria colocar um adendo aqui, olhando sobre questões imobiliárias. Então eu acredito que até talvez se especializem, existam ou irão existir até empresas, imobiliárias que poderão vender esse tipo de produto, porque na verdade é uma segunda residência, né, então eu acredito que isso É de segunda residência. justamente. Então não só sobre uma cota, a gente está falando de uma segunda, vender dessa maneira incentiva muito mais, eu acho, o desejo, né, de você ter: "Nossa, então eu vou ter uma segunda residência", talvez Isso já eu acho que já até as maiores comercializadoras no Brasil, que representantes, já estão tendo o que eles chamam de divisão especiais, né. E isso está entrando produtos de clubes, né, como esses clubes de piscina de aqui em São São Paulo. Paulo, e esses produtos diferenciados. Então eles chamam de essas divisões especiais e algumas já têm até uma divisão montada com gestão e tudo mais. Eu acredito que isso vai acontecer. Mas de novo, é um private sale, é uma venda de relacionamento, é uma venda de confiança e muitas vezes o próprio, né, a marca por trás, o incorporador, a família naquela região tem que dar as caras, no empreendimento. Porque ele não está comprando só um lote, ele está comprando, um hotel boutique, que ele vai fazer parte desse clube, esse clube vai ser entregue por vários anos, e ele tem que ter essa confiança. Quanto tu acha importante, acho que isso precisa ter uma grande marca, ou tu acha que, como é que o cliente vai sentir, confiança na compra desse produto? Eu acho que tem que ser uma marca agregada, com força, não precisa? O quanto tu acha que o proprietário ou o responsável pelo projeto, as pessoas envolvidas, devam se envolver publicamente, aparecer como a cara do produto? Vamos lá, dentro das atividades que eu quando eu saí como CEO, fora essa área de consultoria, eu comecei a investir também no setor e não acredito que isso fosse assim, só vou ser consultor advisor do que eu não vou falar, eu estou investindo nesse segmento. Então, Tu muda todo o jogo, né, Neto? Quando tu é só um consultor e quando tu foi empresário, gestor, CEO e endereça na e mesma tese. supervisor. Na mesma tese. É. Então, no caso, eu tive uma oportunidade de ser convidado para uma sociedade, vou ser bem encurtar aqui, mas, dentre os sócios foi o Alex Atala. E por que a gente escolheu o Alex? Porque a gente pesquisou todas as marcas internacionais e nacionais de luxo, para um projeto de hotel com real estate, e qual que teve maior estatura de marca? A dele. Mais que Four Seasons, mais que qualquer outra marca, Ritz-Carlton, qualquer outra marca que você pode dizer nacional e qualquer outra marca nacional, exceto uma que já é uma grande imobiliária. Tirando ela, que por acaso vende para o ramo de restaurantes, qual que é a maior marca nacional que se refere ao luxo acessível? Então, e a gente estudou muito isso e era um sonho do Alex, então a gente costurou isso. Então, nacionalmente, as escolhas são poucas. Agora, regionalmente, eu acredito que tem muita oportunidade. Regionalmente, tem marcas
regionais fortes, seja uma incorporadora, seja qualquer outra marca de segmentos, não importa, não precisa ser só incorporação. Pode ser restaurantes, pode ser até moda. Como você vê as marcas entrando de moda no mundo, no mundo da hotelaria tradicional, né? Inclusive, essa coleção desse vestido se chama coleção Resort. Então, eu não sabia, mas é isso. Isso já está acontecendo. Então, marcas, sim, é relevante. E eu acho que a maior parte dos projetos vão ter marcas. Primeiro, vão ter destinos conhecidos, que é importante, como luxo. Então, Milagres, vão ter um destino que já se refere à categoria. Depois vai ter uma marca, é preciso, lógico. Mas muito provável ela vai ser uma marca regional, que tem um impacto muito grande Tem uma cara. e que tem uma cara por trás, que tem uma persona, que entregue. Então isso é muito relevante. Neto, pensando então nesse nome que você trouxe agora há pouco para o programa, que é o Alex Atala. Ele então é uma referência na gastronomia brasileira. O que representou isso então para você também ponderar para essa sociedade? Bom, se você olhar exemplos do mundo, onde alguma das marcas hoteleiras ou de produtos de real estate foram construídos, alguns saíram desse mesmo, o próprio Fasano, é uma história da gastronomia, o Nobu lá fora. Então tem vários exemplos que saíram da gastronomia e entraram na hospitalidade. Então nada mais natural e por simplesmente dados, o Alex representa, né, a marca que tem maior referência nesse segmento hoje. Então acho que isso traz essa brasilidade que precisa ter, esse acesso, né, é o que a gente chama de luxo acessível, né, o cardápio dele no Dom é um cardápio 100% nacional, né, e quase todos os produtos são nacionais, 80% dos produtos nacionais, e essa criatividade de valorizar isso. Então, eu acho que isso vai ser uma tendência cada vez mais da gastronomia ser também, como a moda, entrarem na hospitalidade com sua presença de marca, né. Então, além da marca, eu até percebo que em alguns hotéis, que o chefe, estrelado, ele realmente ele atrai muitos olhares. Então, muitas pessoas acabam indo porque querem, experimentar aquele novo cardápio, a assinatura daquele cardápio regional, que eu acredito que eles também trabalham muito isso. Então, pensando em hospitalidade e gastronomia, você diz que é um ponto fundamental para que as pessoas tenham realmente isso em mente, e não pensar somente em desenvolver um catálogo, mas por alguém que atraia olhares? Perfeito. Essa questão de experiência, de novo, novamente, pré-Covid já era uma realidade, agora cada vez mais, nós queremos ter mais experiência, pelo tempo que a gente descobriu que a gente não vai ter, né, embora a gente já sabia. Então, a economia é cada vez mais a economia do ser e não ter, né, e isso então tá drivando isso. Então eu acho que sim. Os pilares, um case de uma das cadeias da top 10 cadeias do mundo é a Accor e o programa de lealdade deles. Eles têm 3 pilares: esporte, que é a experiência, entretenimento e gastronomia. Então, ela tem que estar presente, no modelo. Então isso vai ser meio que assim, acho que vai se consolidar, está se consolidando com os negócios sendo desenvolvidos nesse segmento. Então, e pensando em experiência, eu gostaria de saber agora o Neto pessoa física, viu? Qual é o destino que você mais gosta no Brasil e também no exterior? Tá. No Brasil, atualmente, o que eu mais gosto é o Em Casa, que é o nosso produto que eu já fui 3 vezes já, desde o lançamento, que são nossas casas no Rio Quente, que realmente a gente acho que acertou numa oferta de um hotel, de altíssima qualidade, a gastronomia bem legal, e estamos até tomando uns vinhos, regionais de Goiás, né, coisa que eu considero muito bom, e realmente está tendo um certo sucesso. Então a gente está fazendo coisas aí que eu acho que o resto do Brasil também está fazendo, acho que não vamos isolar isso, mas eu gosto de estar, tendo essas experiências. E no exterior, tem algum lugar que você gosta mais? Bom, eu gosto muito de esqui. Vou, assim, constantemente, para os Alpes na França e passo essa última vez 4 semanas, consecutivas. 4 semanas? Eu sei que é muito. Então Bom,
Porque geralmente uma semana a gente já fica meio Parece muito, e eu vou te confessar, é muito, tá? O corpo, a gente tem que treinar muito para isso, mas ter essa experiência. Mas por quê? Qualquer outra atividade, eu acho que eu jogo tênis também, eu acho um monte de coisa. Eh, Você tem um pouco de distração. O esqui você só tem 2 momentos, um momento zen, que você tá na cadeirinha indo, né, subindo, Sim. pra esquiar, que aí é totalmente zen, não tem literalmente nada para fazer, geralmente não tem muito barulho, né, É um período um pouquinho longo, longo, geralmente você não está lento. sentado com uma pessoa que você não conhece, não vai dar tempo de criar uma relação em 7 minutos, né, do Uhum. lift, e então é um momento zen. E o momento onde você esquia que, um momento 100% de concentração, né, então você não tem como desviar, a sua concentração por um segundo, né, enquanto em outros esportes você pode estar lá nadando ou jogando tênis pensando no seu problema de negócio, em esqui não, qualquer distração É um é caro. é perigoso, não é? Então, e além disso, aqui em São Paulo, quando você está em São Paulo, tem algum restaurante que você goste? Bom, eu tô Só não pode ir Alex Atala, você falou agora. mas, eu tô gostando, de novo, a gente sai eu confesso que a gente sai pouco em São Paulo. A gente pede muito em casa, mas mais barzinhos que eu gosto muito. A gente também tem um Reside Bar que eu tô indo lá direto agora, a gente tem um bar em São Paulo desse clube, dessa marca de hospitalidade. Então assim, esse é um modelo já conectando hospitalidade com hotelaria, então eu sou frequentador que eles fazem uns Negronis muito interessantes lá, que é o meu drink favorito. Quem é teu drink favorito? É até legal fazer essa pergunta também, né, porque cada um tem um drink gostoso. Nem sei, qual é o seu, Gabi? Qual é o seu? O meu drink É, favorito é caipirinha. caipirinha? O meu é marguerita, adoro com sal e limão. Neto, então eu quero te agradecer muito. Agora a Gabi vai para a última pergunta, mas foi bom conhecer um pouquinho melhor você, que você gosta de esportes, como você disse. Eu conheço pouco ainda, mas como você tem muita propriedade e como você é muito inteligente, tem muito a contribuir para o mercado de hospitalidade. Então, esse acho que é o propósito do Tourist Talks, né? Levar informação, conhecimento e também para que as pessoas façam uma análise, né, do que é melhor nesse momento e também pensando em futuro. Então, é um prazer receber você aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. Neto, me diz uma coisa, pensando no produto em casa, mas não só no em casa, pensando nessa mega tendência de no segmento e que a gente vai ver isso acontecendo. Por exemplo, o Kempinski. Kempinski é um produto também referência, de muito bom gosto, são nossos clientes no Jangal. O Jangal é o hotel, preferencial do Kempinski até a sua abertura, então a gente acaba ficando muito próximo deles. Mas quando o cliente, compra, né, lá no Kempinski, ele tem outros Kempinskis no mundo para intercambiar. Como é que tu vê, esse produto de mais high-end entrando no mercado, para a gente trazer alguma opção para esse cliente se um dia ele não quiser usar o produto adquirido? Perfeito. Eu acho que a pergunta é muito lógico, quando você compra um destino, a tendência é você usá-lo vezes, segunda vez, no começo muito, depois você começa a querer outras coisas. Acho que um grande benefício desses programas é que no modelo Residence Club, onde você tem 2 semanas nessas casas, ou 3 semanas, o que for, você pode alocar essas semanas que têm muito valor, elas podem ser alugadas pelo próprio, né, dentro da rede do empreendimento, de áreas de 8, 10 mil reais, 12 mil reais, ou você pode pegar essa semana e intercambiar ela, trocar ela com alguém que tem uma propriedade similar. Existem redes para isso, uma delas é a Reddit Collection, mas tem outras redes também, né, que oferecem serviço, onde você tem essa flexibilidade. E aí isso é um intercâmbio externo. O intercâmbio interno é quando esses produtos começam a ter outros destinos. Então, o em casa já tem planos para se desenvolver em outros destinos. E aí o membro do em casa vai ter a opção de usar a sua casa, né, sua semana no próprio destino do Rio Quente ou trocar para um em casa, digamos,
em Trancoso ou em Milagres, onde esse produto. E eu, obviamente, um membro desse produto de Milagre também vai poder usar. Então, esse intercâmbio interno vai ser. Então, essa flexibilidade, de novo, você não tem isso na segunda residência. E isso. A Viva está aberta a novas Não, estamos parcerias. fazendo já a caça ativa de negócios nesse ramo e super aberta, com marca, com conhecimento, com base, mas mais do que isso que eles chamam com efeito rede, né, o network effect, esse efeito de você poder trocar, que é muito assim, muito valioso para o Muito cliente isso, né. valioso, muito E isso a gente consegue oferecer já. Então, como eu acho que o seu hotel foi já uma solução para quem pensa aqui na Alagada, porque sem isso também ele não poderia nem, né, manobrar. Então, eu acho que é isso, eu acho que tem oportunidades, eu acredito novamente muito nesse segmento, eh, eu na nossa a minha consultoria só estou fazendo isso, não estou fazendo multipropriedade, não vale a pena, e eu acho que esse é o segmento que vai dar mais resultado no Brasil, e precisa de conhecimento, tanto no desenho do produto, na operação do produto, na ambientação do produto, porque muitas vezes a incorporadora ou o hoteleiro não tem, a maior parte das vezes não tem esse expertise. E esse complemento é importante. Falando dessa expertise, por último, um pouquinho de Costa do Sauípe, né, vocês adquiriram essa propriedade, estão transformando ela, estou acompanhando o tempo todo, pelas redes sociais, acompanhando o movimento, voltou a ter os torneios de tênis. Eu conheci a Costa do Sauípe quando existiam os torneios de tênis, a gente ia ver o Guga jogar. Que tu acredita que o grupo privê não soube fazer que vocês estão fazendo? Bom, na aquisição que a gente fez em 2018, né, eles eram donos do ativo há, acho que é mais de que 17 anos, né, se eu não me engano. Eh, e e aí você tem uma situação de um destino, né, que teve alguns, vamos dizer, desafios de implantação. O primeiro, que ele chama dono correto, right owner, que o americano chama. Se o dono não tem conhecimento do negócio, ele não pode ser dono. Ele tem que ter o mínimo de conhecimento, né. O timing foi muito cedo, muita oferta de apartamento muito cedo. 3, a gestão não é uma gestão, primeira linha, para aquele tamanho de desafio, né. E quarto, eles não tinham um produto de entretenimento para ser, o gancho. É mais uma praia, é mais um hotel. A costa tem 8.000 apartamentos na Costa dos Coqueiros, porque o seu hotel melhor assim? E o modelo de negócio, talvez como quinto, ainda estava começando um clube de férias, um timeshare, mas muito incipiente. Então a nossa aquisição veio, isso é público, né, pagamos 143 milhões à vista para vir em 2018, foi para sanar tudo isso, né. Ah, donos que conhecem, um management team que eu participei na época, que, obviamente, assim, achamos que sabemos o que estamos fazendo. No primeiro ano ela deu um lucro o objetivo era dar um lucro de R$ 1, ela perdia 30 milhões por ano. Nossa. Dia 30. Constantemente, assim, muito com 35, 32 era muito, e aí no primeiro ano a gente só queria dar R$ 1 de lucro, né. E aí até do time lá a gente colocava uma pulseirinha lá no Bonfim que todo mundo podia usar, mas tinha que ser azul, não pode ser vermelha. Até verde tudo bem, mas vermelha não podia, que a gente quer um pacto que a gente fez, pra gente fez. Então, a gente colocou o negócio em pé e, por último, é um investimento, né, assim, não tinha investimento em conteúdo, né, o ativo não estava, e aí a gente está investindo só no parque 520 milhões agora, que entrega em 2028, e reformando todos os 1.500 apartamentos, né, que são mais de aí. Estamos já no ciclo de metade disso, mas o total disso é 800 milhões. Então, assim, 1.300 bilhão Sauípe em 9 anos. Então, tinha que colocar dinheiro, senão também ninguém quer ir para o hotel. Então, isso ajudou muito. Acho que essas são as razões principais. E tirando o conhecimento do negócio, a Previ provavelmente poderia ter feito quase tudo isso. Mas entenda, o nosso setor é pequeno no mundo,
a esses tipos de esses investidores aí, esses fundos de pensão, o maior fundo de pensão da América Latina, e na época não representava 0,08% do investimento dele total de carteira. Não dava 0,10. Quanto tu acha que faz diferença para esses projetos o DNA hoteleiro de verdade? O DNA de hoteleiro que sabe o que está fazendo, vamos dizer. Eu acho que essa é porque não adianta só você ter o investimento. Eu falei, existe dono de hotel, investidor de hotel e teu hoteleiro. É. E isso é muito relevante. O que eu falo, como agora como conselheiro não adianta investir, 1,2 bilhão e não gastar 50, 100 milhões para fazer os detalhes. Não adianta. Você está investindo 1,2 bilhão, faz direito, né, termina a decoração. E aí entra eu tô vendo um ambiente aqui, mas assim, é isso porque que acontece? A obra, geralmente, a cabeça quem entra gerencialmente primeiro é um engenheiro, né, seguindo um arquiteto que tem a afinidade do ramo, geralmente, o que não tem, aí é mais difícil ainda, mas não é impossível, mas é muito desafiador. E depois você entra na obra e sempre falta dinheiro no final, o que falta no final? Decoração, porque o cimento já foi colocado, carpete já, esconde tem, tá, agora decoração, putz, faltou dinheiro, e aí tende a projetos caírem. Então a gente, na Viva, entrou numa metodologia para definitivamente, colocar o orçamento certo, para fazer a coisa certa e terminar os projetos certos. Mas Então você acha, Neto, você acredita então que os detalhes eles encantam? Essa finalização? Porque eu estive agora recentemente em um outro projeto no sul e, me disseram isso aí, então é a almofadinha que encanta, por exemplo, me falaram isso. sim, eh, você não vai, voltar para um hotel porque o shampoozinho, né, que tá no hotel, aquele shampoo que a mulher não usa, não é que é meu ramo, eu não uso shampoo, mas 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 você não volta por aquilo, não é aqueles amenities, não é aqueles amenities. Mas se você tá no lounge, do hotel e esse sofá, a decoração não tá legal, o ambiente não tá legal, como o drink Sabe explicar, mas não deu aqui, só cara, faltamos alguma coisa. Esse senso, sim, você não vai voltar para o hotel, ou você vai voltar para esse hotel. Então, esse senso de ambiente, não é que ele é importante, ele é determinante para lealdade e aumento de área média. Não tem outra conversa assim. E quem não entendeu isso, eh, ainda não. Gente, isso aqui já tá. Olha as marcas hoteleiras de economy. Olha o que a rede francesa está fazendo agora. Já tem o Ibis-Style, entendeu? Sim. Até nesse nível. Imagina em produtos quando você cobra uma diária mais cara. É altamente necessário. Isso não é que não é discutível. É que E muitas pessoas acham que é somente o quarto que importa e na verdade a área de lazer e essa área de convívio. e a área de convívio é Nós importante. nós somos seres sociais, né, até que eu saiba tem uma, né, nossa DNA é de sociais, de tribos, de convivência, e a gente necessita espaços, que reflitam essa convivência e reflitam algo sobre nós, que é importante. Então esse espaço comunica comigo, eu tenho que ter uma conexão com esse espaço, e pode ser mais conservador, né, com algumas marcas do sul, algumas você está quebrando esse molde, mas algumas marcas do sul muito tradicionais e atende aquele cliente, está perfeito, e algumas marcas já são mais um lifestyle mais um luxo mais acessível, mais descolado, como a gente está aqui hoje. Então, isso tem que casar. Então você tem que se identificar com esse ambiente, saber que o seu cliente e endereçar essa entrega. Mas, é um assunto que você me perguntou, desculpa a insistência, mas é um assunto que não só nós na Viva, como temos orçamentos, mas todo mundo tem que endereçar. E o que eu posso trazer de aprendizado não faça um projeto sem um arquiteto que não entende de hotelaria ou tenha alguma linguagem de hotelaria. E os detalhes projeto sem um hoteleiro junto já já sim, entende. entende, isso vem com toda a cadeia. E no final, não deixa de escutar que os detalhes e o final é o que interessa, é o que vai fazer a diferença desse produto fazer isso ou não.
E eu acho que a tendência antiga é de olhar outras coisas, e a gente precisa olhar para o futuro, e isso, com esse mundo de experiência, vai ficar cada vez mais marcante. Neto, obrigada. É uma honra. Espero que a gente se encontre mais vezes. Eu sei o esforço da tua agenda que tu fizeste para estar aqui, mas sempre é um grande aprendizado compartilhar com todo mundo esse teu conhecimento. Obrigado. E espero que vocês entreguem também o que a gente precisa entregar nesse setor, né. Nós vamos entregar. Vamos fazer algumas coisas juntos para a gente entregar o que esse setor precisa, que eu sou, um grande fã para esse conhecimento ser mais divulgado. Faremos. Obrigada, Neto.